Olá, prezados amigos e irmãos. Quem vos fala é o pastor Cláudio Fernandes. E o tema de hoje é a coerência do súdito com o reino a que pertence. E o texto básico está em Romanos 14, 17 e 18, que diz o seguinte: porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pois quem serve a Cristo dessa forma é agradável a Deus e aceito pelos homens. Sabe-se que existem vários tipos de reinos neste mundo. Existem os reinos pobres, com poucas terras, reinos ricos e reinos muito ricos. Há reinos com grandes propriedades, grande domínio e grande poder. Por isso é comum que os súditos vivam de acordo com o reino a que pertencem, com riquezas ou com necessidades, com segurança em um reino poderoso ou com medo num reino pequeno e sem condições de defesa. O reino de Deus se destaca dos reinos terrenos por seu tamanho, poder, riqueza e principalmente pelo Rei Jesus Cristo. Se destaca ainda por não ser um reino temporal, mas um reino eterno. Jesus não é um rei fraco, ele é o invencível. Na verdade, Jesus é mais que um rei. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Jesus é o primeiro e o último, e aquele que disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Amados irmãos, esse Jesus é o Todo-Poderoso. Então devemos viver a coerência desse reino de poder. Os que vivem no reino de Jesus estão seguros e têm vitória garantida. Seus súditos têm valores eternos que foram aprendidos com esse grande rei. Os súditos desse reino priorizam a justiça, a paz e a alegria do Espírito. Eles têm uma comida melhor para comer e dela se nutrem, como seu mestre rei ensinou. Os valores desse reino são bem diferentes. Até as operações básicas da soma, subtração, multiplicação e divisão são diferentes. A lógica é diferente. O Rei Jesus ensinou que o que divide aumenta e o que perde acha. O que se exalta diminui, o que se humilha é exaltado. O que morre vive, o que vive morre, e a força está na fraqueza. Nesse reino de Jesus, pelo poder e a ação desse rei, há canto na dor, alegria nas fraquezas e há lucro na morte, como disse o apóstolo Paulo: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo disse mais: eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois, quando sou fraco, é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. Nesse reino de Jesus há descanso e paz, até depois de 39 açoites. Nesse reino há vitória, com pouco ou com muito. Nesse reino é indiferente se tem um grande exército ou apenas um soldado, pois o rei afirma em sua palavra: pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. 1 Samuel 14:6. O reino de Jesus é um reino totalmente diferente e que garante vitória contra todos, não importando as circunstâncias, nem as armas, nem o tamanho dos exércitos inimigos. Nesse reino, disse um sábio leal: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Nesse reino de Jesus tudo é melhor, não pelo que se ganha ou pelo que se conquista, mas pela presença do Rei. Esse poderoso Rei consola o seu apóstolo sofredor com essas preciosas palavras: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nesse reino não há preguiça nem moleza, mas há descanso e suprimento. Está escrito: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre os seus amados enquanto dormem. Que rei poderoso! Que reino maravilhoso! Se nesse reino tudo é melhor, então levantemos os braços, fortaleçamos os joelhos, fixemos os olhos no rei e vivamos seus valores eternos, lembrando do que o rei falou. Ele disse: trabalhai, não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. João 6:27. Nesse reino, prezados irmãos e amigos,
se exalta a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Se o rei é diferente e tão poderoso, por que viver ansioso e temeroso? Se o melhor não é comer e nem beber, não é a carne nem o boi cevado, por que tanta inquietação por coisas que perecem? Nesse reino, cuidado é certo, e a confiança não se frustra, quando os olhos dos súditos ficam atentos ao rei, conforme a palavra do próprio rei. Assim como os olhos dos servos atentam para a mão de seu senhor, e os olhos da serva para a mão de sua senhora, também nossos olhos estão atentos ao Senhor, nosso Deus, até que Ele se compadeça de nós. Salmos 123, 2. Como disse o salmista, os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Salmos 34, 5. Esse é o reino de Jesus. Nele temos descanso. Não importam as circunstâncias, nem as doenças. Nada importa. Portanto, amados súditos de Jesus, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, comamos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. O nosso Rei Jesus quer que vivamos em coerência com o reino a que pertencemos. Só assim vamos agradar a Deus e ser aceito pelos homens. Cristo é o nosso Rei e nós somos seus súditos para vivermos a coerência do reino de Jesus. Que Deus nos ajude. Amém.